Ô, gente, Roberto Rilubiscaro aqui. A minha franquia de horror favorita é Sexta-feira 13 e o Jason Voorhees é o meu personagem favorito do mundo do horror, né? Eu tenho até camiseta, mas eu fiz questão de não colocá-la para fazer a resenha do Jason Vai para o Inferno, a última sexta, que em julho de 2023 voltou para o catálogo da HBO Max, porque assim, o nosso meninão com cara de máscara de hóquei mal aparece no filme, então eu não vou dar o gostinho. E é a pior máscara, a pior representação do Jason daquele filme, então eu falei, não vou gastar minha camiseta para esse filme. Já deve ter ficado claro para todo mundo que eu não gosto do Sexta-feira 13, parte 9, do Jason Vai para o Inferno, por um monte de motivos, especialmente porque não é o Jason na maior parte do tempo, quiseram mudar a mitologia sem acrescentar nada que prestasse no lugar, e a gente quer ver o Jason, né? Tanto é que depois eles tiveram até que fazer um adendo no filme, mas eu vou contar alguns detalhes da produção depois que eu convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Eu agradeço bastante. Então é assim, como que surgiu, né, a maravilhosa ideia de fazer esse filme aí que conta o final no próprio maldito título, Jason Goes to Hell, né? Bom, quem detinha os direitos de Sexta-feira 13 nos anos 80 era o estúdio Paramount. Só que cada novo filme de Sexta-feira 13 vinha menos lucro. Até que em 1988, 89, naquele filme lá, Jason Takes Manhattan, né? Jason ataca Nova York, os lucros foram muito pequenos, né? E a Paramount meio que ficava desconfortável, porque é uma franquia, sempre foi barata, né? Nada artística. Só que assim, a crítica sempre malhou os filmes de Sexta-feira 13. Só que enquanto tá dando bastante dinheiro, você fica com vergonhinha, mas fecha o olho, ok, eu quero dinheiro. Conforme os lucros foram escasseando, eles quiseram dar um jeito de se livrar da franquia. Quem comprou os direitos lá nos anos 90 foi a New Line Cinema. New Line é um estúdio que foi construído literalmente devido ao sucesso da franquia do Freddy Krueger, The Nightmare on Elm Street, A Hora do Pesadelo. E aí, então, foi mais ou menos no começo como se o útil ao agradável, porque uma ideia de um crossover, né, de um Freddy versus Jason, um filme que aconteceu mesmo, mas aconteceu só nos anos 2000, essa ideia já vinha desde os anos 80, só que a Paramount e a New Line nunca se acertaram. Nos anos 90, você tinha o Jason, né, a franquia, se mudando para a New Line Cinema. Só que com algumas coisas. A Paramount vendeu o Jason. Ela não vendeu o nome Sexta-feira 13. Ela não vendeu autorizou o uso de personagens que a gente que é fã ama, como Tony Jarvis, né? Então ele não está ele não pode. Tem alguns fãs, por que não colocaram o Jarvis ali, não sei o quê? Porque é por problema contratual. Tanto é que o filme não chama Friday the 13th, nem no original em inglês, ele chama Jason Goes to Hell, The Final Friday, tá? E aqui em português ficou Jason Vai para o Inferno, a sexta-feira, a última sexta-feira final. Bom, então já não podia ter o título, e quem que voltou a dar palpite, na verdade, foi o produtor executivo deste filme, o Sean Cunningham, que é claro, a gente tem que tirar o chapéu, porque ele foi o diretor do primeiro filme. Só que depois, nos outros 7, nos anos 80, ele não se envolveu com o processo, e sempre detestou o fato do Jason usar a tal da máscara de hóquei. Então, quando ele passou a ser produtor desse Sexta-feira 13 9, do Jason Goes to Hell, em 1993, ele fez duas exigências. Primeira, que fosse esquecido o que aconteceu no Sexta-feira 13, parte 8. Tudo bem, aí eu acho legal, porque aquele final lá é podre mesmo. Se o outro dar um jeito de se livrar da máscara, né? Bom,
ele contratou um diretor que era protegidinho dele, amigo de infância do filho, e esse diretor também via o Cunningham meio como uma influência paterna, figura paterna. Eles brigaram um monte durante o filme depois, e era um menino assim, que tinha 22, 23 anos, é o primeiro filme que ele dirigiu, depois não sei se dirigiu mais alguma coisa. Mas aí, esse menino diz que havia um script, né? Houve um roteiro, só que diz que o roteiro era incompreensível, de tão ruim. Aí, então, eles contrataram um cara para escrever um roteiro em 4 dias, né? Reza a lenda que o Cunningham prendeu o cara numa sala, lá numa casa, e ficou com o cara para ele não perder tempo. Então, assim, o cara começou a escrever o roteiro desse filme na quinta-feira para ficar pronto para segunda. Se esse é o melhor roteiro para esse filme, eu não quero nem imaginar como era o roteiro que era ruim, porque esse roteiro é cheio de furo, é cheio de nonsense, assim, coisa que não faz sentido. Se tivesse o Jason, a gente que é fã até poderia perdoar, mas como não tem o Jason, é assim, antes de falar a gente que é fã, nada é uma unanimidade, né? Então, claro, tem gente que acha legal esse filme justamente por isso. Ah, não, tentaram fazer uma coisa nova, tal. Eu não consigo ser assim. Ah, não, pelo menos tem uma coisa nova. Então, a bomba atômica também era uma coisa nova em relação às outras bombas, mas eu não sei se precisava ter sido usada, né? Ok, então, eu sou da ala, que é bem grande, inclusive, que detesta o filme, que acha que é um erro na história da humanidade, esse Jason vai pro inferno. Então, assim, esse diretor tinha, com esse roteiro porcaria na mão, e com aquela ideia, né? Não podemos botar mais, o produtor executivo não quer que apareça a máscara, só que tinha que aparecer pelo menos um pouquinho. Então, eles fazem um começo que é bem promissor, né? É uma moça que vai para um acampamento e aí ela faz todo aquele ritual de Final Girl. Ela, né, a luz acaba lá, a energia elétrica acaba, ela vai tomar banho, então fica nua para tomar banho. O Jason aparece, persegue, só que essa moça, na verdade, é uma agente do FBI. E aí, então, o FBI metralha o Jason, explode, né? Aí você fica pensando, mas como que o Jason conhece aquela região lá do Camp Crystal Lake, na verdade já não chamava mais Camp Crystal Lake, ele conhecia aquilo com a palma da mão dele, estava sempre atento, né? Ele conseguia perceber quando uma moça chegava no território dele, né? Como? Que barulho que essa moça fazia? Com uma fanfarra? Não, ela chegou normalmente. Ele percebeu isso. E aí, mas você vai me dizer que ele não percebeu toda a logística armada pelo FBI, por tudo, para botar aquelas luzes, para botar aquelas metralhadoras, aquela bomba, aquele negócio. Mas enfim, Jason é explodido. Aí ele vai para Ohio, o corpo, os pedaços transportados lá para Ohio para fazer autópsia. Por que? Não sei, todo mundo viu como que ele morreu. Os pedaços. Aí um dos caras lá vê o coração batendo, tum, 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 né? O coração dele tá batendo ainda, tá fora do corpo, um negócio grandão assim, que é uma referência, mesmo que eles não saibam, né? É uma referência a um conto do Edgar Allan Poe lá, Telltale Heart, que o cara fica maluco porque ele fica imaginando um coração batendo do cara que ele tinha assassinado, blá blá blá. Bom, esse cara então come o coração e o Jason passa a habitar esse cara, tá? O legista. E aí qual que é o diferencial? Aparece uma personagem que é uma espécie de caçador de Jason. E do nada ele vai explicando pra gente que o Jason, na verdade, ele assim, ele usa corpos, né? Então, por isso que a gente viu, ele engoliu o coração do Jason, o cara passou a ser o assassino, sem máscara nem nada. E aí tem toda uma mitologia que eles criam que você fica perguntando, mas como que esse cara sabe isso? Nada foi construído para, né, falar. Sem contar que ele dá algumas informações lá pelo minuto 50º do filme, né? E esse personagem, que é o tal de caçador de Jason, ele
Assim, é uma bravata atrás de outra. Eu vou pegar, não sei o quê. Se você analisar a trajetória dele no filme, ele não faz nada, né? Ele vai ser preso e depois ele morre sem lutar nada. Ele é uma porcaria de uma personagem. Bom, mas aí, qual que é uma das outras coisas que tem nesse filme? A única pessoa que consegue tanto ressuscitar o Jason, então ele está querendo ressuscitar, ele está pegando a alma, o que quer que seja, desse Jason aí do filme, vai passando de corpo para corpo, porque os corpos que ele habita acabam rápido, mas ele quer ressuscitar. E para ele poder ressuscitar, só se ele matar ou entrar no corpo de alguém da família. Então aí eles criam uma irmã para o Jason, Halloween, Michael Myers também, né? Não tem aquela da irmã lá, o Halloween 6? Eles criam uma irmã que tem uma filha, Então, nessa aí, o Jason é tio-avô. É igual eu, já sou tio-avô. Ele é tio-avô. Então, o Jason vai atrás dessas 3 mulheres, porque só elas conseguem matá-lo, mas só elas também conseguiriam ressuscitá-lo. Tá? Você fala, nossa, para quê? Como que foi descoberto isso? Porque daí depois você vê mais de uma personagem falando isso. Não, porque se ele... Como que isso foi descoberto? Se tem um pedaço lá no filme, que é um programa de televisão, que parte do princípio de que as pessoas, de forma geral, nem sabem que o Jason existe, né? Mas, enfim, e aí, então, quem mata nesse filme não é o mascarado, são as pessoas que o Jason vai habitando o corpo, tá? E a parte do Jason mascarado que aparece é muito ruim, é a pior encarnação do Jason. Ele aparece umas 2 vezes mascarado. É a pior encarnação. É como se a cabeça dele tivesse crescido e meio que a máscara tivesse assim, entrado na carne dele. É podremente mal feito, tá? E aí as mortes são legais. Esse é o problema desse filme. Se ele fosse uma outra coisa, um outro slasher, beleza. Tem algumas mortes que são legais, mas puxa, né? Aí tem uma hora lá que eles misturam, vão para a casa dos Voorhees. Como? Então é a casa do Michael Myers, tem no meio da cidade, tem até luz, inclusive, na casa, se vocês prestarem atenção, tá? O filme é lotado de erros, sim. Lá a pessoa descobre um livro. Quando você olha bem o livro, sabe que livro que é? É o Necronomicon, lá do Evil Dead, da Morte do Demônio. É verdade, gente, isso aí tá nos livros, nos vídeos, documentários sobre Sexta-feira 13. Aquele livro eles pediram emprestado literalmente para o Sam Raimi. E depois aparece a adaga que também usado lá pelo Campbell, né? Pelo Ash Williams. Eu falo Campbell porque o ator é o Bruce Campbell. E adivinha que não tem uma personagem nesse Jason Vai para o Inferno, cujo sobrenome é Campbell, que é o apresentador de um programa policial de televisão, que vai se aproximar da sobrinha do Jason só porque ele é sobrinha do Jason. E aí eu fico... Como que esse desgraçado sabe que ela é sobrinha do Jason, se nem ele sabe? Aí você fala assim, mas se o outro cara sabia, ele pode saber. Sim, todo mundo pode saber, menos quem interessa saber, né? Um roteiro vagabundo, escrito em 4 dias mesmo, uma droga. E aí você vai tendo as mortes, tá? Aí conta-se que quando o produto estava mais ou menos pronto, eles fizeram um teste de público, né? E as pessoas sentiram falta do quê? De mortes em um acampamento. Então, eles inseriram no meio do filme, né? Uma sequência em que 3 pessoas pedem carona pro moço. Esse filme parece que não tem uma Final Girl, parece que é um Final Boy. Só que esse Final Boy é tão sem graça, parece sei lá o que ele parece. Parece um contador vestido com aquelas camisas de jockey, lá de esporte, lá de futebol lá, americano. Aí eles fizeram uma sequência, tem uma morte muito legal, mas não é o Jason mascarado que mata, tá? E aí tem uma hora que o Jason ressuscita, né? Aí ele ressuscita igual ao que ele estava no começo do filme. Eu falei, mas que droga então que ele precisa ressuscitar, tá? E não acabam os absurdos do filme. Como que passa uma alma para outra, né? Como que o Jason transmite a alma dele para outra? Não tem uma regra.
pode ser o cara comendo o coração, aí tem várias vezes um bicho que sai da boca dele. Cemitério Maldito, Pet Sematary e tantos outros filmes que já fizeram isso. Só que também isso não tem regra. Uma hora a pessoa tá viva, outra hora sai da pessoa que já tá morta. Tem uma hora que vira um lagartão do tamanho de um bonde. Então, assim, tem hora que o Jason fala, porque como ele não tá usando a máscara, né? Mas mesmo quando ele tá de máscara, ele faz barulho. Então não dá para ver, né? E vão acontecendo um monte de bobagens, assim, até o tal do final, né? Em que prenuncia o crossover Jason versus Fred, né? É spoiler o que eu tô falando? Eu não sei, o filme chama Jason Vai pro Inferno. Então já tá contando o fim, né? Quando o Jason vai pro inferno, ele vai de máscara, só que dali a pouco aparece a máscara dele no chão. Mas ele já foi de máscara pra droga do inferno. Mas precisava ter um jeito de botar o quê? Uma mão sai da terra assim e pum, puxa a máscara para baixo. De quem que é essa mão? A mão do Fred Krueger, né? Eu acho que é o único. Acho que o comecinho e o final são os, né? Porque que os fãs mais lembram desse filme. Só que demoraria, assim, sei lá, uma década, né, para fazer esse crossover. Daí teria depois o Jason 10, que ele vai para o espaço, porque na verdade tinha que reintroduzir de novo o Jason, né? Esse filme não foi, ele foi tão mal na bilheteria, um pouquinho melhor só do que o outro, por isso que do 8, por isso que, e na verdade o Fred Krueger também estava mal das pernas, né? Nos anos 90, só depois que o Scream, né? Pânico, fez com que acendesse a chama dos slashers de novo. Então, por isso que teve que esperar. E aí teve que reintroduzir o Jason para as plateias. Aí, por isso que demorou mais ainda para fazer o crossover, né? A luta lá, Fred versus Jason. Mas esse filme, nossa, ele é muito mal feito em termos de... Tentaram criar uma mitologia que não tem pé nem cabeça. Aí não tem o nosso herói mascarado atacando e matando as pessoas. É cheio de erro que a gente poderia perdoar se tivesse o Jason lá. Mas não tem. Então, eu sou da facção que precisa ter Jason. Ou o primeiro, beleza, era mãe do Jason, não sei o quê. Segundo, não tinha máscara de rock ainda. Mas a partir do terceiro tem que ter máscara de rock, mesmo que não seja o Jason. Porque tem um dos Sexta-feira 13 depois do... Aí ele consegue a máscara de rock no terceiro, né? Filme, quem é fã sabe. Tem um depois que não é o Jason, um copycat. Não importa. Ele tá de máscara e ele tá num acampamento matando pessoas, né? É isso que o fã de Sexta-feira 13 quer. Agora, nesse Jason Vai pro Inferno, ele é qualquer coisa, menos um filme de Sexta-feira 13. E aí ele ainda quer copiar Cemitério Maldito, Halloween, Morte do Demônio, tem esse negócio do Fred Krueger, ou seja, ele perdeu qualquer identidade, né? Então, para mim, não funciona como filme do Sexta-feira 13. É o que eu só vi de novo, só revi porque reestreou, eu acho, na HBO Max, e eu queria fazer esse vídeo para expressar o quanto que eu acho esse filme repulsivo. Tá bom? Tchau!